E senhores, muito bom dia. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017 e à apresentação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2018. Registro a presença dos senhores vereadores João Pacheco, vereador Luiz Maurílio Moretti, vereador Agentil Américo Cato e vereador Fábio de Souza. Passo a palavra à secretária municipal de Economia e Finanças, a senhora Silvia Helena Sorgi. Ok, alô. Bom dia a todos os presentes, aos nobres vereadores João Pacheco, Luiz Maurílio, Agentil Américo e Fábio de Souza, aos munícipes aqui presentes, à equipe da Secretaria de Finanças, ligado à Gerência de Orçamento, que sem eles não seria possível nós estarmos aqui. Estou aqui, neste momento, representando a Prefeitura de Jaú, e nesta audiência, nesta primeira, nós apresentaremos à Casa os resultados da arrecadação e da despesa que nós percebemos acumulada neste segundo quadrimestre do exercício de 2018. As informações, os valores aqui apresentados, é o resultado acumulado da gestão de despesa e receita da Câmara Municipal, Instituto de Previdência de Jaú e da Agência Reguladora, somado às despesas e receitas da Prefeitura. Então, se refere ao resultado consolidado. A previsão de receita para o exercício do ano de 2017, ela foi de 406.940.000. O total arrecadado até agosto atingiu um montante de R$ 235.486.764, ou seja, aproximadamente 58% da previsão total. Quando nós comparamos a receita efetivamente arrecadada, acumulada no exercício de 2016 em relação à arrecadada em 2017, nós temos aqui arrecadado acumulado em 2016, em 8 meses, R$ 243.516.000. Neste valor já está previsto a inflação. Quando verificamos o arrecadado no exercício de 2017, nós temos R$ 235.486.764. Isso significa uma queda, uma frustração na expectativa de arrecadação aqui de R$ 8.025.000. Neste quadro, nós demonstramos aos presentes a arrecadação. A coluna do exercício de 2016 é o valor arrecadado mensalmente, já considerando, no mínimo, a inflação. E demonstramos ao lado, na coluna do exercício de 2017, o efetivamente arrecadado, onde nós podemos verificar aqui, para que fique claro, por exemplo, em janeiro de 2016, arrecadamos R$ 32.965.000, em 2017, R$ 31.555.000, e assim sucessivamente. Quando nós temos ali um total acumulado em 2016 de R$ 243.512.000, e comparamos com 2017 com os 235.486.000, demonstrando então mensalmente como se comportou a arrecadação e a frustração de R$ 8.025.000.
Este quadro é uma demonstração aqui das nossas principais receitas, tá? Ele está em forma de pizza ali, não está assim tão visível, mas a nossa principal arrecadação é a primeira, é o ICMS, ele vem em primeiro lugar. Então, deste bolo de 235.486.000 que nós arrecadamos, o ICMS vem em primeiro lugar, com 34.678.000, seguido do Fundeb, com 13,57. E a terceira arrecadação é o FPM, com 31.226.000. E a quarta, o IPTU. Então, o IPTU ele continua ainda sendo a nossa quarta principal fonte de receita, com 28.141.000. Pode ir. Este quadro, ele mostra aqui a despesa empenhada no exercício de 2016 em relação à despesa efetivamente empenhada em 2017. Os senhores podem ver que nós temos aqui uma queda no montante empenhado, que corresponde aí a 41.630.000. A Prefeitura de Jaú, junto com seus órgãos, empenhou em 2016 370.182.000 e agora em 2017 328.552.000. Se alguém disser se isto é economia, no momento não é economia. Por quê? Porque no último ano, em 2016, foi um ano atípico, foi um ano eleitoral, então foi um ano em que ocorreu a antecipação, baseado no ponto de vista legal, de despesas. Um exemplo, uma folha de pagamento que corresponde a 136 milhões no ano, ela foi toda empenhada a título de provisão já lá no mês de janeiro. Esse exercício, nossa prática de empenho, ela está ocorrendo mensalmente. Então, resumindo, nós temos uma folha empenhada esse ano de 8 meses, proporcionais, né? E no exercício de 2016, ela já estava empenhada 14 meses, que eu falo que são 12 meses do ano, o 13º, mais a férias a título de provisão. Mas, de qualquer forma, está aqui o exposto, tá? 41.630.000 de despesas empenhadas a menor. O próximo quadro são as principais despesas empenhadas por função de governo. Essas despesas por função de governo, os percentuais que eu vou expor é sempre em relação ao total efetivamente empenhado. Então, nós estamos falando de 328.552.000. A educação, ela corresponde a 22,15 desse valor total empenhado, totalizando 72.790.000. A saúde, 34,98% do total da despesa, correspondendo a 114.923.000. E a terceira despesa, que também tem maior significância, é a despesa que corre pela função de governo, administração, 43.585.000. Temos uma que devemos também destacar, que é o urbanismo, que corresponde a 10,44%, em valor 34.309.000. Encargos especiais, nesta função de governo em encargos especiais, estão contidas as despesas de amortização de dívida, dos precatórios, que corresponde aí a 8,93% do total da despesa, a 8,93% do total da despesa, e em valores 29.355.000. Demonstramos neste quadro a despesa com saúde também acumulada até 2017. Esse quadro ele demonstra que nós temos um valor total empenhado com saúde de 114.923.000,
Efetivamente liquidado, quando nós falamos efetivamente liquidado, significa que dos 114.923.000, 86.898 já foi ofertado, oferecido de serviço, efetivamente aplicado, e desses 86.898, 78.579.000 efetivamente pago. Então, dos 86.898 de serviços em saúde, 78.579 já efetivamente pago. A linha abaixo, ela demonstra as despesas com recursos estaduais e federais, que são os recursos que eles vêm tanto da União quanto do Estado, os recursos fundo a fundo. Lembrando também que dentro do valor empenhado, liquidado e pago, nós temos os recursos que vêm para a Santa Casa, porque já aí de alguns anos, nós temos aí a gestão plena. Então, a União, ela repassa parte do recurso da Santa Casa, entra no município e o município devolve para a Santa Casa. Então, ele acaba sendo um mero repassador do recurso, né? E temos o convênio com a Santa Casa, onde nós temos a obrigação, a responsabilidade de fiscalizar a aplicação deste recurso. Observando que a Constituição, ela diz que os municípios têm que aplicar no mínimo 15% com recursos em saúde, município de Jaú está com um percentual aplicado de 41,55%. Demonstramos nesse quadro a despesa com pessoal. A despesa com pessoal, lembrando que a lei de responsabilidade, ela diz que o teto é a aplicação de 54%, um limite prudencial é de 51,30%, então é recomendado que os municípios não tenham gastos acima de 51,30%, e eu, como gestora e especialista em finanças, eu sempre digo e aconselho o gestor que nunca permita que o gasto com pessoal ultrapasse 48% da receita corrente líquida. Porque se esse gasto superar os 48%, é um sinal que a capacidade de investimento daquele município está diminuindo. Então, é interessante que esse percentual fique abaixo do 48%, e não como o 51,30% que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. De qualquer forma, o resultado aqui de Jaú, ele demonstrado é o seguinte: em 31 de dezembro de 2016, o percentual ele fechou em 40,54 pontos percentuais, e nós temos agora um valor acumulado nesse mesmo período de agosto com 39,69%. Se nós percebermos ali, a receita corrente líquida de agosto de 2016, ela era 336.440.000, e agosto desse ano, 344.802.000. Ela teve aí uma alta, né? E a despesa líquida, ela foi, o ano passado, 136.392.000, e esse ano, 136.868. Só que lembrando, senhores, que eu falei num gráfico anterior, que no ano passado, o empenhamento da folha, ele se deu estimado no total, no valor total. E este ano, a folha ela está empenhada 8/12, né? Para dizer o seguinte, que a expectativa, até encerrar o final do exercício, que a folha fique em torno de 41%. Porque até dezembro ocorrerá ainda os empenhos do 13º e de férias, ok? Aplicação no ensino. Da mesma forma que nós temos aí alguns limites constitucionais, obrigatórios de aplicação,
que são aqueles resultantes das receitas de impostos para a saúde, que é de 15%. Na educação, esse percentual ele é um mínimo de 25%. Então, nós temos aqui no quadro do ensino a informação de que a receita de impostos e transferências arrecadada nesse período, que serve de base para a verificação do percentual, foi de 159.561.178. A aplicação mínima obrigatória, então, de 25 corresponderia a 39.890.294. E a nossa efetiva aplicação ficou da seguinte forma. Então, nós empenhamos até o momento 45.197.000, ou seja, 28,33%, liquidamos 38.673. Novamente, essa liquidação significa que os serviços, os insumos, os produtos chegaram nessa importância efetivamente nas unidades de ensino, em 24,24%, e desse montante de 38.673.000, temos aqui efetivamente pago 36.553.000, que corresponde a 22,91%. Então, neste momento, nós podemos afirmar que a aplicação em ensino ela está em 28,33%. Porque nós partimos do seguinte princípio, que este valor empenhado, se efetivamente liquidado, a aplicação final ficaria na casa, então, de 28,33%. Este quadro aqui, ele demonstra a aplicação de recursos do Fundeb. Nós arrecadamos este ano em Fundeb menos do que o exercício anterior. Em valores efetivamente arrecadados, em 2016, nós tínhamos arrecadado em Fundeb 32.616.000 e este ano arrecadamos 31.959.000. Esse valor não está na apresentação, tá? Mas é um dado. Então, vamos ao 32.100.000. 32.100.000 este ano e em 2017, 31.959.000. Temos aqui um valor empenhado de 33.903.000. Aí vai falar, mas como que a gente empenha mais do que arrecada? Porque é o que eu disse, o empenho é uma estimativa. Efetivamente liquidado, 33.903.000, também 105%. 0,62% do valor arrecadado. Efetivamente pago, 86,74%, correspondendo a 27.844.000. As aplicações legais do Fundeb, ela diz o seguinte, que do valor efetivamente arrecadado, o município tem que aplicar no mínimo 60% com profissionais do magistério e grupo de apoio, no mínimo 60%. A folha de pagamento da estrutura da Secretaria de Educação, todos os profissionais que estão lá admitidos, que são esses profissionais do magistério e de apoio, eles juntos absorvem do valor que nós arrecadamos do Fundeb e absorveram 82,53%. E a diferença de 82,53% para o 100% arrecadado, ele é investido nas demais despesas, que são os encargos e o pagamento de salário dos outros servidores que não do magistério e do grupo de apoio. Com este quadro, com essa informação, eu posso aqui também afirmar de que todo o recurso efetivamente arrecadado, ele é empregado, ele é colocado dentro da folha de pagamento da Secretaria de Educação.
para a folha e para os encargos. Esta gestão, ela optou, porque ela poderia, desde que obedecido o mínimo de 60% com o profissional do magistério, ela poderia usar o outro percentual para obras, mobiliários, instalações. Nós optamos no nosso planejamento em utilizar o recurso todo para a aplicação total na folha e encargos. Desta forma, dentro do que diz o artigo 9º do parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade, onde nós temos que dar a transparência do valor que o município arrecada e das despesas, eu dou por atendido esta exigência e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Encerrando desta forma a apresentação do segundo quadrimestre. É você que sabe. Gostaria de perguntar aos senhores vereadores, querem fazer alguma pergunta nessa primeira etapa? É isso? Tá. Com a palavra o vereador João Pacheco. Secretário, eu só queria que voltasse, eu só não entendi assim, a diferença entre liquidado e efetivamente pago. Porque ela está ali, a senhora está colocando como liquidado. Qual que é a diferença entre liquidado e pago? Naqueles gráficos que a senhora está mostrando. Pode voltar. Algum específico ou você quer entender a diferença? Entender, né? Entender o que significa essa expressão. Essa expressão, isso. Tá. O liquidado significa o seguinte, é o que eu disse. Por exemplo, no poder público, nós fazemos a compra, quando aquele serviço ele é medido, efetivamente feito, ou o produto chega, o material de limpeza, o produto que a gente está consumindo, a gente chama liquidado. Eu estou dizendo assim, olha, o serviço foi efetuado e o produto chegou. Quando ele chega, nós temos um prazo para pagamento, porque as nossas compras, né? Então, vamos supor, em 30 de agosto, nós tínhamos serviços e material consumido. Mas essa diferença entre o liquidado e o pago estava por vencer. Ok? Na verdade, a senhora tem noção exata do custo, né? O liquidado é isto, é a entrega. O serviço foi efetivamente feito. Um exemplo, quando nós terminamos uma licitação de uma obra, cujo contrato é de R$2 milhões, então está estimado que aquela obra vai custar R$2 milhões. Damos a ordem de serviço, aí vem lá a empresa, vai lá, faz aquele trabalho, faz a medição do primeiro mês. Quando ela faz a medição do primeiro mês, o que ela está dizendo? Olha, eu já executei uma parte desta obra. Aí ela faz o quê? Emite a nota. Ao emitir a nota, o poder público vem e liquida. E reconhece, fala, olha, uma parte daquela obra foi executada. Ok? E liquida. Então, por exemplo, pode ser que no final daquele valor estimado dos 2 milhões que eu estou dizendo, pode ficar um pouquinho para mais ou para menos, né? Vai depender da execução daquele período, ok? Pode continuar, vereador. Se for analisar aqui, o que a senhora, no primeiro gráfico aqui, que a senhora menciona que houve uma arrecadação de 400 e... A receita prevista era 406.940.000, né? Em 12 meses, é isso? Ok. Em 12? Em 12. E ela e foi percebido até o momento 235, é isso? Sim, senhor. Os números estão pequenos, isso. Na verdade, então, se a gente for analisar mensalmente, houve uma queda de menos de 15% ao mês? Eu não está calculado aqui, né? Porque se a senhora pegar porque a conta que eu fiz foi assim, 406 mil, só dividido por 12, números arredondados, números aproximados, daria 33.911. Que daria a média ao mês, o senhor fez um cálculo, essa aqui, né? Se você calcular apenas por 8 meses, né, daria 29 milhões e meio. Então,
menos de 15% caiu a arrecadação mensal. Se o senhor fez a conta seguindo essa metodologia, eu acredito que o percentual deve estar correto. Entendi. Ele deve estar correto. Quando nós estamos aqui apresentando que a queda foi de 8 milhões e 25 mil, porque ao iniciar o ano, o poder público, mesmo com uma peça orçamentária já aprovada, porque nós abrimos o orçamento quando foi janeiro de 2017, naquela ocasião nós já verificamos que aquela arrecadação que estava prevista para esse exercício, ela já ia se frustrar. A partir daquele momento nós editamos um decreto de contingenciamento de gastos, né? Então, assim, e sabemos também que a arrecadação, ela é maior no primeiro semestre, depois ela cai. Porque se o senhor aplicar essa média que fez, ela também não... Porque os primeiros meses são os melhores. Aí, quando chega a partir do mês 7, 8 e 9, a arrecadação, ela cai. Ela pode se impactar para baixo, ela pode cair ainda em relação, por causa disso que os últimos meses são mais fracos, é isso? Os últimos meses são mais fracos, mas esse cenário não é um cenário só de Jaú, né? É um cenário aí do nosso país, tá? A queda de arrecadação. Jaú, por exemplo, a arrecadação principal de IPTU, ela acontece no mês de maio, né? Então, sim, maio, se nós olharmos aqui no mês de maio, arrecadamos 46 milhões 697 e em agosto 26 milhões e 51. Mas por quê? Porque é o mês, né? É uma data sazonal da arrecadação do IPTU. Da mesma forma, e algum desses meses aqui é a arrecadação do IPTU, né? Mas a partir do mês de julho nós não temos grandes surpresas, é o contrário. Então, o município ele tem que estar preparado no primeiro semestre, eu normalmente digo até julho, né? Fazer o seu caixa, segurar, né, recursos para poder continuar mantendo os serviços funcionar até o final do ano. Senhor presidente, só vamos fazer mais uma consideração e termino. Mas sim, então, olhando por esses números, e em se mantendo em torno de 15%, a queda de arrecadação, a gente pode constatar que, tendo em vista a crise que o país passou, a queda da arrecadação não foi tão grande assim como se imaginava, né? Se comparado com o cenário que nós vivemos, né? Talvez essa crise seja a crise histórica mais grave que o país passou até o presente momento. Mas assim, para o município ela é expressiva, porque todo o recurso que o município arrecada, a cidade ela tem a carência de toda aquela arrecadação voltar em serviço, voltar para a coletividade. Então, quando nós falamos aqui que nós tínhamos uma expectativa de arrecadar um X, e eu não arrecado e arrecado 8 milhões a menos, significa o quê? 8 milhões a menos em serviço para a comunidade, né? Diretamente na saúde, na educação, em melhorias, em obras. Então, assim, esses 15%, ele é muito significativo, sim, tá? Não era previsível essa situação, tendo em vista que era fácil a gente constatar que viria um cenário, não haveria uma cautela justamente para a gente enfrentar essas situações? Olha, os nossos planejamentos, eles são conservadores. Nós vamos ver agora, logo a seguir, com a própria LOA, com a lei orçamentária. Ocorre que o cenário, ele foi mais negativo ainda do que nós estimávamos. Eu vou dar um exemplo para os senhores. O ano passado, nós arrecadamos, só com repatriação, 7 milhões de reais. E sabe quanto que entrou de repatriação esse ano? 700 mil. 10% do valor do exercício anterior. Então, são elementos que não é possível, nem nós orçamentistas, prevermos. Porque é um cenário que está fora É que, nesse exemplo que a senhora deu, a repatriação foi uma medida provisória que o governo federal editou. Então, claro que a senhora não poderia contar com isso, porque isso era uma coisa que jamais fez parte do orçamento do município, né? Isso veio para o município porque o governo fez aquela medida para as pessoas que tinham dinheiro no exterior trazer para fora, mas é uma coisa totalmente estranha ao dia a dia do município, né?
Mas eu vou, com isso eu encerro minhas palavras e devolvo depois para os próximos que queiram fazer pergunta. Alguém mais? Vereador Maurílio, por favor. Perante todos esses números em despesas com saúde, despesas com ensino, a gente não tem o que foi gasto ano passado, para comparar. A senhora acha que, dos gastos que eu estou vendo aqui, não era para estar faltando tanto medicamento do jeito que está faltando nos postos de saúde, se foi gasto esse valor que está escrito aqui. Concorda comigo? Porque é a mesma coisa, vamos dizer, no ensino, a merenda. Faltou, vamos dizer aí, 3, 4, 5 meses de merenda e ainda está sendo entregue, até agora está chegando lotinha de merenda. Então, no papel, o gasto é 1. E, efetivamente, na rua aí não é assim. Então, em saúde, o senhor pode observar aí que dos 114.923 empenhados, chegou em serviço 86 milhões. A diferença do 86 para o 114, ela está estimada e programada e vai chegar na rede de saúde. E não diferente da educação, né? Que nós também, esses valores estão empenhados ou programados. O produto que ainda não chegou, de alguma forma, ele vai chegar quando concluir aí algum processo licitatório. Tudo bem, vai chegar, mas vai chegar a hora que terminar as aulas? É muito difícil. Obrigado, Respeito à consideração do vereador. Vereadora Gentil. Secretária. Bom dia. Bom dia. E quase 2 milhões, né, por mês, seria isso? Desde o começo do ano, quais seriam as próximas medidas, né, em relação a essa queda de arrecadação, e teria uma previsão até o final do ano, enquanto continuaria caindo essa arrecadação, ou se prevê uma alta na arrecadação? Não existe previsão de alta na arrecadação. O que nós fizemos foi, e esta Casa de Lei, né, aprovou, foi ampliar o prazo para o morador, né, efetuar o seu pagamento do tributo, porque a arrecadação ela foi muito abaixo da expectativa. Se ela ficasse no patamar daquele dia, ia ter um peso aqui de, acho que, em torno de 2 milhões de reais. Porque quando nós lançamos lá o Refis, a nossa expectativa, porque foi assim, o Refis, em 2015, nós conseguimos recuperar de impostos 3 milhões e meio naquele ano. Esse exercício, a nossa expectativa não era de 3 milhões e meio, eu confesso que eu esperava em torno de 2 milhões e meio, no máximo 3 milhões. Na véspera do vencimento, nós tínhamos arrecadado 1.070.000. 1.070.000. Para nossa surpresa, no dia 27, quando nós computamos a arrecadação do dia 26, que era o primeiro vencimento, tínhamos arrecadado em torno de 2 milhões, mas ainda bastante abaixo, né? Eu estou colocando porque imaginamos que, prorrogando esse prazo, a gente recupere algum recurso e, no mais, nós estamos trabalhando no dia a dia eu digo assim, fazemos mais com menos. Não tem abuso de gasto. As secretarias, elas conhecem a realidade, elas contribuem e estamos fazendo essa gestão de verificação, acompanhamento da despesa. Foi um dos motivos que a prefeitura demonstrou, falou para a sociedade e também não concedeu o dissídio coletivo aos servidores, porque nós sabíamos que a concessão, né, daquele dissídio, na ocasião, ela iria impactar ainda mais este resultado. Então, nós partimos de que nós tínhamos que ter uma gestão fiscal, né, mesmo que rígida,
e que nós não gostaríamos de ter, mas necessária para poder manter minimamente os serviços funcionando, né? Só mais uma. Vereador, por favor, o vereador Fábio de Souza, depois a gente volta, vereador João. Bom dia, secretária. Bom dia. Hoje nós temos, se a gente pegar saúde, educação e o gasto com o pessoal hoje em porcentagem, hoje nós estamos em quantos porcentagem do orçamento? Só de saúde e só de educação? Se a gente for pegar hoje saúde, educação e o gasto pessoal hoje, quanto que nós estamos do orçamento em porcentagem de arrecadação, vamos supor, em porcentagem total? Quanto o município hoje está gastando só de saúde, educação e folha de pagamento? A pergunta, eu compreendi perfeitamente a sua pergunta, mas ela é uma informação que, por exemplo, quando eu falo aqui que em saúde eu tenho 114.923 empenhado, nesse valor está contido a folha de pagamento, encargos, insumos, o material de limpeza, de enfermagem e tudo mais. É uma conta que eu não tenho dado aqui. Né? Eu tenho que sentar, abrir um balancete e fazer a recomposição. Então, não consigo responder de imediato, porque o senhor percebe, quando eu falo 114 milhões em saúde, ou vamos lá, em pessoal, vou falar em pessoal, 136 milhões 868, em 8 meses acumulado. Esses 136 milhões 868 é o total de todos os servidores do município, que estão divididos na educação, na saúde, na mobilidade urbana, em finanças. Então, o senhor, assim, me desculpa, é um número que eu tenho que fazer, né, calcular. É possível informar, mas não tenho na apresentação. Tá certo. Obrigado. Tá bom? Vereador João Pacheco. Secretária, voltando então na questão do Refis, a senhora disse que até o presente momento foi, em números arredondados, 2 milhões de arrecadação que a senhora conseguiu, que o município conseguiu oferir. Era contabilizado até dia 26, a partir da vigência da lei. Entendi. Eu queria fazer duas perguntas, então. Qual que é a expectativa com essa prorrogação? Quanto a senhora imagina que pode ser arrecadado com essa... A senhora deve ter uma previsão, né? Pelo menos os 3 milhões, que era o que estava previsto de arrecadação para este ano. A senhora imagina chegar no que... Chegando dentro dos 3 milhões, significa que a gente consegue manter a despesa que foi autorizada, né, na linha do que vem ocorrendo. E o que a senhora atribui o fato do Refis, o desempenho do Refis foi muito aquém do que se imaginava, né? A que eu atribuo? Ao desemprego, ao próprio cenário, né? Ao próprio cenário do nosso país, né? Ao próprio cenário do nosso país. O nosso Refis, quando ele entrou em vigência, se eu não me engano, ele coincidiu com o último mês em que em que nós, porque uma grande fatia da população também tinha direito ao FGTS, os senhores se recordam? Me parece que no mesmo mês combinou, né, com... Do ano passado. Este ano, né? Este ano, quando entrou a legislação, né? Eu me recordo que o contribuinte, ele recebeu o seu FGTS, ele poderia também ter optado, mas nós sabemos que o contribuinte, um exemplo, que recebeu o seu FGTS, uma maioria, ela foi pagar o cartão de crédito, né? Nunca limite devedor, um limite devedor ali na sua conta bancária, porque nós sabemos que as pessoas não saíram comprando uma TV, repondo um mobiliário, né? Então é o próprio cenário, né? É a crise e esperado, né? Mas de qualquer forma ainda nós esperamos agora, porque vai chegar, eu acredito que até o dia 9, na casa de cada contribuinte que está alcançado por esta lei, um boleto com código de barras. Então, nós desenvolvemos esse sistema junto à empresa que
que oferece o software para a gente, que não era uma prática aqui de Jaú, e vai chegar na casa do contribuinte. Então, eu acredito que deve facilitar também, porque ele vai poder pagar do seu celular, né, pela internet, na casa lotérica, sem precisar vir aqui diretamente na tesouraria. Esse boleto que a senhora menciona é só em relação ao IPTU ou não? Não, eu me refiro, ele é em relação a todas as taxas. ISS. É alcançado pro IPTU, para taxas de cemitério, para as empresas ou pessoas físicas que receberam autos de inflação, multa, é para todo o conjunto de tributo do município que foi alcançado pela lei. Vai chegar o boleto já com desconto? Vai chegar já o boleto com desconto. Ok, muito obrigado. Okay. Agradeço. Vereador Moretti. Só uma pergunta. Tudo bem, vai chegar o boleto na casa, só que em matéria da licitação, não teria como essas licitações saírem mais rápidos do papel do que está acontecendo? A matéria licitação, ela é uma matéria muito delicada. Ela envolve uma fase da real necessidade, da preparação, e depois que um edital ele é publicado e dado à publicidade, nós temos toda uma legislação da Lei 866, onde ela prevê prazos para recursos, prazos para respostas. As licitações que nós promovemos nesses últimos meses foram licitações de grande envergadura, onde existiam muito interesses econômicos, né? Então, quando o município coloca na rua um objeto de grande envergadura, ele tem que estar preparado que aquele prazo que corre normal, ele nunca acontece. Ele nunca acontece. Hoje nós sabemos que uma licitação de um objeto de grande envergadura, de grande vulto, nós temos que ter um prazo mínimo de 6 meses para poder trabalhar com qualquer objeto. É diferente daquela, olha, em 40 dias eu faço um pregão. Nós fazemos um pregão em 40 dias de um objeto pequeno, de um valor pequeno. Eu digo que também, porque por conta dos prazos legais, por conta das paralisações. Tudo bem, então. Se é 6 meses, então poderia já começar a fazer licitação para o material escolar do ano que vem, para a merenda do ano que vem, para a saúde do ano que vem, se é 6 meses que demora. Então, nobre vereador, o senhor está completamente correto nesse sentido, que isso significa planejamento. E diante da fala que o vereador aqui está colocando, esses objetos, que é o que vai atender o fornecimento para o próximo exercício, eles estão praticamente prontos. Praticamente prontos. Obrigada. Vamos ver até o ano que vem. Ok. Gostaria de registrar também a presença do vereador Fernando Barbieri. Muito obrigado, vereador, pela presença. Aproveitando, o vereador Fernando Barbieri gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Mais uma. Vereador Gentil. Secretária, ontem nós tivemos nessa casa a votação com sucesso de mais um imposto aí para a nossa cidade, para o nosso município, né? O ISS, para o ano que vem. A senhora tem uma base de quanto a mais na arrecadação do ano que vem? Isso daí pode estar impactando a nossa arrecadação? Não só eu, né? O que todos os municípios nós temos de informação são valores acumulados que serão redistribuídos. Nós temos cerca de 6 bilhões de reais provenientes de ISS. Esses 6 bilhões, eles estavam da seguinte forma: apenas 370 municípios dos mais de quanto? De 4 mil que nós temos? Quantos municípios tem o nosso? 5.500. Então, apenas 370 neles estavam localizados a maior parte dessas receitas. Porque o que aconteceu? Ocorreu a guerra fiscal,
num determinado ano aí, onde municípios, para poder atrair investidores, baixaram as suas alíquotas de ISS e ocorreu o quê? Centralização de serviços, de grandes polos ali. Eu até usei um exemplo aqui com o nosso vereador aqui, o município de Poá, nesta ocasião, ele reduziu a alíquota de ISS, ele atraiu para lá as instituições financeiras, que são as responsáveis pelos leasing, e ocorreu o quê? Ocorreu que com essa redistribuição de receita, que estava centralizada em poucos municípios, só a Poá vai perder 40% do orçamento dela. Agora, já de imediato. Só com essa lei, Poá vai perder 40% da receita dela. Agora, o que vai entrar, que corresponde à fatia para Jaú, para Bauru ou para qualquer município, nós não conhecemos ainda. Por quê? Um exemplo, as operadoras de cartões de crédito, elas, por isso que o prazo, inclusive além do princípio da noventena, ele tinha que se dar agora. Um exemplo, as operadoras de cartões de crédito, elas terão que conhecer o cenário de todos os municípios, saber qual município fez adesão à lei e ela é que vai ter que fazer a destinação. Então, hoje, as pessoas de todo o estado que vêm, gastam no nosso comércio e consomem no território do calçado, essas operadoras de cartões de crédito e débito, elas vão ter que destinar para nós. Mas elas também terão a lição de casa, que elas também terão que cumprir a lei. Né? Eu tenho uma outra informação aqui, que cerca de 100 municípios respondem por 78% de todo o ISS, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. E cerca de 75% da arrecadação do ISS ficou concentrada, então, para poucos municípios da região sudeste, o centro econômico do país. Do total desses municípios brasileiros, mais de 2.600 deles respondem juntos por esta arrecadação, e apenas 1% do ISS. Enquanto isso, 2 municípios ficam com mais de 33,83%, de todo o ISS arrecadado. Aí tem um outro dado, em mais de 1.800 municípios, o ISS não apresenta 1% da receita corrente. E em mais de 4.000 municípios, ele não representa 5% da receita corrente. O que a gente pode dizer é assim, só a partir do momento da aplicação, a partir de janeiro, é que nós vamos efetivamente sentir. Porque as prestadoras, elas é que terão que fazer a adequação. E nesse período, acreditamos que empresas, operadoras de software, quem sabe também elas desenvolvam aí algum produto, né, para que nos auxiliem na fiscalização, no controle, né? O importante é que essa casa apreciou, aprovou, né? O município Jaú fez a adesão e esse recurso que vai ser redistribuído, ele vai chegar para Jaú. E na ocasião, quando ele entrar, essa Casa de Leis, provavelmente, se cada excesso de arrecadação, ela vai aprovar a utilização desse superávit que ocorrer para o próximo ano, porque ele não está na previsão de arrecadação para 2018. Vamos passar agora, então, à apresentação da Lei Orçamentária Anual de 2018. Então, na audiência anterior, nós demonstramos, então, o que o município efetivamente arrecadou e o que o município efetivamente gastou. Esta audiência pública, ela tem a finalidade de apresentar a elaboração do orçamento de 2018, em cumprimento ao artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa a transparência da gestão fiscal.
Na composição do orçamento que nós vamos apresentar, inclui-se os dados dos poderes executivo e legislativo, administração direta e indireta. Nos relatórios após, estão contidas as estimativas de receita e fixação de despesa da Prefeitura Municipal de Jaú, da Câmara Municipal, Agência Reguladora, SAENJA e Instituto de Previdência. A receita estimada, ou podemos dizer, o orçamento previsto para o exercício de 2018 será de R$ 407.658.000. É uma informação, é importante demonstrar para esta Casa de Leis e a todos os presentes a evolução da receita nos últimos anos e a estimativa para 2018. 2014, Jaú arrecadou 318.032.000. Em 2015, 319.293.000, correspondendo a um crescimento de 0,40%, de um ano para o outro. De 2015 para 2016, Jaú saiu de 319.293.000 para 347.172.000, com crescimento de 8,73% na arrecadação. De 2016 para 2017, considerando esse orçamento aprovado aqui, 17,22%. Lembrando que 2017, considerando a apresentação que nós colocamos anteriormente, essa receita está de longe para ser arrecadada. Mas quando comparamos 2017 com a previsão para 2018, nós temos aí um crescimento bem mínimo de 0,18%, onde sai de 406.940, que é o orçamento que foi autorizado para essa Casa de Leis em 2017, indo para 2018, R$ 407.658.000. As receitas, então, elas ficaram estimadas para 2018, considerando os grupos de receita da seguinte forma: as receitas tributárias, no valor de R$ 98.768.731, correspondendo a 24,23% da receita total. Lembrando que eu estou falando dos 407.658.000. As receitas de contribuições, R$ 7.221.937, 1,77% da receita total. Receita patrimonial, R$ 4.933.000, correspondendo a 1,21%. A receita de serviço, 124.000, ela praticamente não pontua em percentual. As transferências correntes, 278.726.000, correspondendo a 60,50% do bolo. As outras receitas correntes, 28.820.660, correspondendo a 7,07%. E as receitas de capital, 21.164.000, correspondendo a 5,19%. As receitas de capital, essas de 21.169.000, são as receitas que o município já tem contratualizado, efetivamente efetuado através de convênio, que na sua maioria elas estão previstas a entrar, oriundas da União, para os diversos convênios assinados aí com a União, onde nós temos ainda alguns recaps por acontecer, construção de unidades de saúde, para ter uma noção do que compõe esse 21 milhões, né? Eu posso citar, deixa eu pegar aqui alguma obra ainda de grande envergadura, que tem recurso vinculado, o Sempre Verde, o Lago, para ter uma noção que é onde está composto esse 21 milhões de reais. O quadro a seguir, a despesa por entidade, ok?
dos 407.658.000, 94% desse bolo é prefeitura, correspondendo a 380.956.000, a Câmara Municipal 8.910.000, 2% do total do bolo. Instituto de Previdência corresponde a 4% do bolo, 16.237.000, utilizado para pagar aposentadoria, pensões e convênio médico dos aposentados. E a agência reguladora, 1.553.000, que também em percentual não pontua. Aqui é uma distribuição de como a despesa ela está em percentuais por categoria, por grupos de despesa. Nós temos aqui pessoal e encargos do total da despesa. Ele corresponde a 41%, o grupo de pessoal e encargos dentro do gasto público. Os juros e encargos da dívida, que é 161.000, ele também não pontua em percentual. As outras despesas correntes correspondem a 47%, sendo 182.839.000. O que são essas despesas correntes? São as despesas que estão distribuídas nas diversas unidades gestoras da prefeitura, que, excluindo dívida e pessoal, é a que mantém o funcionamento dessas unidades. No esporte, as atividades de esporte, na cultura, as atividades de cultura, e assim conforme a função de cada secretaria. Então, nós podemos dizer que o custeio, né, para que as secretarias, as unidades gestoras funcionem, excluindo pessoal e dívida, é de 47%. Os investimentos fixados para essa proposta orçamentária, ele está na casa de 29.278.000, correspondendo a 7% do orçamento total. A amortização e financiamento da dívida, 3%, correspondendo a 12.114.000. Esse 12.114.000 é o pagamento das dívidas parceladas, tanto de multa do INSS, próprio INSS, fundo de garantia, precatórios. Os precatórios, quando o município fez a adesão conforme uma determinada lei, o município ele pagava mensalmente 1,11% da receita corrente líquida para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça elevou para 1,45%. Eu quero fazer essa observação, porque essa elevação, ela significou aos cofres aí um pouco mais de R$1 milhão ao ano. E por que essa elevação da alíquota? Porque até 2020, todos os municípios terão que ter zerado o seu estoque de precatório. Então, o que o Tribunal de Justiça fez com cada município? Ele verificou qual era a receita corrente líquida daquele município, fez uma projeção naquele percentual que nós desembolsávamos mensalmente ou anualmente e foi lá até 2020. E ele identificou que se aquele município continuasse com aquela alíquota, ele não zeraria esse estoque. Então, o que ele fez com o Jaú? Ele falou, Jaú, a sua alíquota é 1,11, vocês vão passar a pagar 1,45, estamos fazendo esse pagamento desde janeiro deste ano, já a aplicação de 1,45%. É importante observar porque significa para a gente a mais de desembolso 1.140.000 ao ano. Despesas por secretarias, por unidades executoras. Os 407.658.000, eles estão distribuídos nas nossas diversas unidades executoras, em formas de dotações. O documento que vai ser protocolado aqui nessa Casa de Leis, ele tem centenas de páginas.
No documento que vem nessa Casa de Leis, o grau de detalhamento ele chega a nível de dotação, de ficha orçamentária, de elemento de despesa, onde dentro de cada unidade executora, os senhores poderão ver o que está previsto de gasto para serviço de terceira pessoa física, jurídica, com folha, encargos, dívida, imobilizados e obras. Então, a peça oficial, o documento, é o que vai correr, né, e andar aqui dentro das comissões para os vereadores terem acesso. Esse gráfico, ele mostra que o gabinete do prefeito tem 1,33%, 5.405.000 do bolo, economia e finanças 8,59%, correspondendo a 35.001.000, Secretaria de Negócios Jurídicos, 0,44%, 1.789.000. A Secretaria de Educação, 25,20% do total da despesa, 102.725.000. A Saúde, 33,12%, sendo 135 milhões de reais. O Meio Ambiente, 3,98%, 16.225.000. A habitação, 0,28%, 1.148.000. Governo, Secretaria de Governo, 3,52%, correspondendo a 14.369.000. Assistência Social, 3,31%, 13.507.000. Mobilidade Urbana, 6%, 24.476.000. Secretaria de Projetos, 4,79%, 19.519.000. Desenvolvimento e Trabalho, 0,31%, 1.270.000. Agricultura, 0,35%, 1.435.000. Cultura e Turismo, 1,16%, 4.726.000. E Esportes, 1,07%, 4.354.000. Câmara Municipal, 2,19%, 8.910.000. Instituto de Previdência do município de Jaú, 3,98%, correspondendo a 16.237.000. E Agência Reguladora, 0,38 pontos percentuais, correspondendo a 1.553.000. Desta forma, nós totalizamos os 100% da despesa em 407.658.000 distribuídos nas diversas unidades executoras. Garantimos ainda na proposta da LOA, da Lei Orçamentária, que tramitará nesta Casa de Lei, as aplicações constitucionais mínimas e, no nosso caso, acima do mínimo fixado. O orçamento que correrá aqui nesta Casa de Leis da Saúde, e sendo todo exercitado em 2018, as aplicações ficarão em torno de 35,47%, educação 28,14% e o gasto com pessoal 44,04%. Desta forma, foi possível demonstrar nesta Casa de Leis a evolução da receita, ou seja, daquele orçamento estimado e efetivamente realizado, o grupo de arrecadação das nossas receitas próprias e transferências, o nosso grupo de despesa, demonstrado por pessoal, porque na prioridade de fixação de despesa, nós colocamos em primeiro lugar pessoal, seguido da amortização de dívida, custeio, o investimento ele é o último. Então, o investimento ele ocorre em valores se a receita que vai ingressar, ela cobrir o gasto com pessoal e encargos, amortizar e pagar a sua dívida e manter o serviço funcionando. Feito isso, o recurso ele é destinado para o investimento, que no caso aqui, o nosso investimento ficou na casa de 7%. Foi possível garantir 7%
despesa programada com investimento. Obrigado, era o que tinha neste momento em relação à proposta de lei orçamentária para o exercício de 2018. E eu fico à disposição também para Alguma esclarecer. pergunta? Vereador João Pacheco. Eu queria só fazer algumas... Eu tenho só uma dúvida em relação a... aqui nesse gráfico despesa por entidade, a senhora mencionou que 3% será destinado à amortização de dívida, não é isso? Sim. Amortização, exato. Assim, o que são essas dívidas, fora o que a senhora mencionou dos precatórios? E a senhora tem uma estimativa, qual é o valor, qual é a dívida do município? A dívida do município, que é importante, porque sempre surge dúvida, né? Tudo que o município deve a longo prazo, todos os contratos a longo prazo, todos eles têm autorização legislativa em algum momento, né, na história da vida da prefeitura, em algum momento tramitou, teve uma autorização legislativa para o município fazer um determinado parcelamento. É para que mais ou menos entenda. Então, quando nós falamos em dívida pública e essa amortização, nós falamos daquela dívida de longo prazo que tem contrato e autorização legislativa e que, por sua vez, ela é amortizada e paga mensalmente. Porque, se não amortizada e paga mensalmente, o município fica irregular, que é o que a gente chama, né, popularmente falando, com o nome sujo. Uma vez o município com o nome sujo, ele não tem certidões negativas, que é aquelas de toda a espécie. Se eu não pagar e amortizar a dívida com o INSS, que é a principal e a maior, e a do fundo de garantia, o município não vai ter a certidão de regularidade fiscal. Se ele não tem a certidão de regularidade fiscal, ele não pode contrair convênio, e a União também, ele fica impedido de receber recursos. Então, é para que fique claro. A nossa dívida pública, ela está toda contratualizada, ela é paga e amortizada mensalmente. Então, no final de 2018, o município vai ter que, como já está contratualizado, ter desembolsado os 12.114. Por isso que eu disse que na ordem da prioridade, não é nós que estamos fazendo o planejamento ou o próprio prefeito que decide, olha, eu não vou amortizar dívida ou eu não vou pagar pessoal, né? Mas o valor da dívida a senhora não tem? Eu tenho. É que enquanto eu falo com o senhor, eu estou procurando aqui. Você separou aquele quadro para mim, né? De nominal e primário. Deixa eu localizar. Só um momento. E se eventualmente eu não estiver, nós damos a publicidade quadrimestralmente, num resultado que chama resultado, é um quadro de resultado nominal e primário. Ele demonstra o valor total da dívida, o saldo que tem naquele momento, os haveres. Eu achei que tivesse com a informação. Eu acho. Mas eu estou com a minha equipe aqui na mesa, porque eu sei que a sua resposta não está totalmente concluída. Me ajudem, Orlando e Natália, a lembrar quais são as amortizações que nós fazemos de dívida. Vamos lá. O PASEP, FGTS, INSS. Este é o último ano que nós estamos pagando uma dívida que veio oriunda do SAENJA, mas esta acaba este ano. Precatórios. Em tese é isso. Dentro desta dívida consolidada, nós não temos despesas diretamente com fornecedores. Tá? São com essas instituições, nessas nomenclaturas que eu coloquei para o senhor. Sim, mas o valor da dívida a senhora não tem, então, para dizer? Então, infelizmente, eu achei que tivesse... Não, tudo bem. Eu vou concluir. Então, eu quero fazer mais duas perguntas para a senhora
Eu queria saber, assim, dentro dessa composição de receitas, eu vou fazer as duas perguntas, depois a senhora responde as duas com calma. Certo. Dessa composição de receitas, o ITBI, aonde que ele entra? Essa é uma das perguntas. O ITBI. E a outra é o seguinte, nessa aplicação aqui, constitucionais, que a senhora está dizendo aqui, ó, que a senhora até mencionou bem na outra, que a senhora falou que o município, que o município aplicações em educação, saúde e gasto com pessoal. Até só disse que existe uma determinação do Tribunal de Contas que tem que ficar até em 54%, e a senhora sempre mantém uma baixa, um valor de segurança de 51%. Mas ainda assim a gente denota que o gasto com o pessoal é 44,04%, com saúde 35,47% e educação 28,14%. Ou seja, o gasto com o pessoal é muito maior do que o investimento com saúde e muito maior ainda com o investimento em educação. O que a senhora acha disso? Então, é difícil responder a pergunta do vereador, por quê? Porque o gasto com pessoal, no gasto com saúde e educação está o pessoal. Esses percentuais, ele é uma conta que a gente faz assim. Quais são as receitas resultantes de impostos que compõem a receita corrente líquida? Está aqui, minha receita corrente líquida. Aí, eu pego todo o gasto com o pessoal da prefeitura, de todas as secretarias, ele corresponde a 44,4%. Só que quando a gente faz um cálculo, né, para poder chegar na aplicação de educação e saúde, aí é a mesma receita, mas eu tenho o pessoal e todos os demais gastos. Então, esses percentuais não dá para comparar. Não sei se o senhor compreendeu, um está contido dentro do outro. Compreendi, porque esse gasto aqui, eu imaginei que fosse um gasto só com o pessoal, a não ser que a senhora esteja incluindo nesse gasto os funcionários da saúde. Aí tudo bem. O gasto com o pessoal são todos os funcionários. Sim, mas... Todos. Eu compreendo, mas a saúde seria uma outra verba Não, diferente. a saúde não. A saúde, o que compõe o gasto com a saúde? O pessoal também. Sim, então, aí eu Os compreendo. insumos. As pessoas que trabalham na saúde, eventualmente, Sim. os funcionários. Aí sim. Mas fora isso, não existe outro. Esses percentuais, eu não somo eles. Somos saúde, educação e pessoal para poder dar o 100%, né? São indicadores fiscais em que o município tem que ele tem que atender. Por isso que a gente sempre coloca saúde, mínimo de 15%. Então, a minha aplicação em saúde vai ser 35,47%. Educação, mínimo de 25%. O município planeja 28,14%. A despesa com pessoal, nós estamos demonstrando que nós não vamos gastar acima do que a Constituição fixa, que é o 54%, porque o nosso gasto está em torno de 44% da receita corrente líquida. ITBI. O senhor quer saber dentro de qual grupo que o ITBI está? Ok, só um momento, eu tenho aqui, pelo menos o grupo. Pega aqui, Orlando, me ajuda a ver qual grupo. O ITBI, ele está dentro do grupo da receita tributária. Então, quando temos ali o 98.768.000, tá? Então, o ITBI está dentro deste grupo. Sim, sim. Imposto sobre transmissão de bens... Ok. Resumindo, então, sobre as aplicações constitucionais de educação e saúde, vai ficar na mesma lenga-lenga que está, então. Porque essa aplicação está sendo até menor do que foi gasto esse ano, para o ano que vem. O percentual, ele é em relação à receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida da apresentação que eu coloquei para o senhor, a base dela, ela é acumulada em 8 meses. Ela é em cima da receita corrente líquida.
Agora, o senhor, nós poderíamos tentar comparar em valores nominais. Em nominais, o que está em relação de um exercício em relação ao outro. É que não era o objetivo desta audiência. Né, não era tudo o bem objetivo... que não é o objetivo. A gente está vendo que vai ser colocado para o ano que vem. Está sendo, o percentual aqui está sendo menor do que foi gasto esse ano, e esse ano já não tinha remédio imposto e não tem. É isso que eu estou querendo chegar, que não adianta no papel aqui está tudo certinho, você vai num posto de saúde e não tem um melhoral. É isso que eu estou querendo dizer. Vereadora Gentil, alguma pergunta? Vereador Fábio? Ninguém mais querendo fazer as perguntas? Não entendi. Ah, tá. Pois não. No microfone. Só o... Bom dia. Bom Irineu dia. Carvalho Filho. Bom Gostaria dia. de uma pergunta. Eu teria condições de ter uma cópia disso? Que a senhora pegou? Ah, cópia da apresentação. Tem, sim, cópia da apresentação tem. Com Tá ok. certeza. Tudo Ok? bem, tá. O Orlando, o jovem aqui da mesa, Tá ok. ele fica à disposição Obrigado. do senhor, tá bom? Tá ok. Alguém mais desejando? Assessor do vereador Tito Coló. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Bom dia, vereadores. Bom dia. Eu sou Dair Falcão, advogado e assessor do vereador Tito Coló Neto. Eu queria abordar um assunto com a senhora com relação aos precatórios, que a senhora mencionou, que o Tribunal de Justiça determinou aumento de uma alíquota para tentar liquidar todas as dívidas com relação aos precatórios até 2020. Foi isso? Sim, senhor. Tá. A senhora está mencionando com relação aos precatórios relacionados ao Tribunal de Justiça. Eu gostaria de indagar da senhora os precatórios trabalhistas, os precatórios trabalhistas que têm natureza alimentar. Qual o percentual, qual a programação de possibilidade de liquidação desses precatórios, especificamente os trabalhistas, e até quando a senhora teria uma projeção de liquidar todos esses que ainda estão pendentes de pagamento por parte do município? Ok. Esse percentual de 1,44 é referente a todos os precatórios de natureza alimentar, de outras espécies, os trabalhistas. Esse percentual, ele é calculado em cima da receita corrente líquida, depositado numa conta que é do Tribunal de Justiça, e ele faz a amortização conforme a lista na ordem, né, conforme o cronograma. Secretária, existe uma relação específica do Tribunal Trabalhista, Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região. Esse tribunal apresenta todo mês, ou praticamente uma vez por ano, toda a relação de precatórios trabalhistas que devem ser liquidados ou pagos dentro daquele período. Por exemplo, entra na programação de 2017, no orçamento de 2017, para ser pago em 2018. Especificamente com relação, a minha pergunta é especificamente com relação a esses daí. Eu vou fazer assim, olha, Natália, por favor. A Natália, ela tem propriedade para responder pontualmente a sua dúvida, por favor. Tem o microfone, por favor, sobrando aí? Aqui, por favor, Natália. No ano de 2010, foi formulada a emenda 62, certo? O município tinha um estoque de dívida. Foi formulado um decreto onde o município aderiu ao regime especial, certo? Nesse regime especial, não há mais pagamento direto ao TJ, ao TRT, nem ao TRF. É calculado o percentual da receita corrente líquida, que é mensalmente depositado ao TJ. O TJ calcula uma porcentagem do TRT, TRF e TJ. O TJ repassa para o TRT, para o TRF. Então, a gente faz um único repasse para o TJ e ele vai repassando. Então, assim, na verdade, o município não tem até 2018 para quitar o mapa orçamentário 2017, ele tem até 2020. Porque, assim, eu obedeço a ordem cronológica. Perfeito, senhora. Com relação à lista do TRT, é seguida essa lista também ou Sim, não? com certeza. Queria saber. É o seguida. TRT,
manda essa lista para o município, né, da ordem que deve ser paga. Na verdade, o município não paga nada diretamente ao TRT. Ele passa o TJ repassa o TRT e o TRT vai depositando nos processos. Não, eu estou perguntando da lista. Existe uma lista que o TRT encaminha ao município, não existe? Sim. Tá. Essa lista, quando é feito o pagamento, o percentual que é destinado a ele é feito observando o que está nessa lista com relação aos valores das pessoas que têm direito a receber? Então, perceba que o percentual é sobre a receita corrente líquida. O TJ calcula o percentual assim, ó, do estoque da dívida do município. 80% é do TJ, então ele fica com 80% do valor. 20% é TRT, então ele repassa para o TRT. Aí o TRT que vai pagar as dívidas. Conforme a ordem cronológica. Cronológica. E essa lista de pessoas jurídicas ou físicas que o senhor se refere. É exatamente isso a minha dúvida. Existe uma ordem cronológica que tem que ser observada. Existe, com certeza. Então, tá bom. E essa ordem cronológica, inclusive, eles levam em conta o que consta na Constituição. Idade, ter problema de tem doenças, neoplasias, malignas e assim segue. Muito obrigado pela explicação. Obrigado. Alguma pergunta? Veidson, assessor do nobre vereador Moretti, com a palavra. Bom dia, muito obrigado, presidente Borgo, secretário de Finanças também, obrigado. Lúcio também, a equipe toda da Secretaria de Finanças. Só queria tirar um entendimento, acredito que seja fácil esse questionamento. A previsão orçamentária de 2016 foi em 406 milhões, quase 407 milhões, correto? E está tendo uma frustração de arrecadação, e até o presente momento, em questão até o mês de agosto, foi arrecadado 58%. Essa previsão orçamentária de 2018, ela não está superestimada? Se 58% em 8 meses, faltam 4 meses para encerrar o exercício. Então, há é subestimado esse orçamento, então? Não, ele não é superestimado o orçamento. Eu não entrei nesse nível de detalhamento de abrir valores, mas um exemplo, o ano que vem nós temos que obrigatoriamente fazer a licitação da folha de pagamento, porque já vai estar vencendo 5 anos. Nesses processos licitatórios, o município ele ali arrecada. Então, nesse bolo aí, tem em torno aí de 2 milhões de reais, né? Você não tem... Você quer, eu acho melhor ter um microfone para ele. O Orlando, ele é o nosso colaborador e... Ele é o nosso colaborador e a pessoa que fez a estimativa da receita, que conhece as fontes e a metodologia utilizada. A previsão da receita, né, ela foi atualizada até agosto, com base na receita arrecadada, e com base nessa atualização que foi feito o orçamento para 2018, calculando a inflação, uma previsão de inflação de 3% para o ano que vem, com base no valor que já arrecadou até agosto. O que consta no gráfico foi a não atualizada de 2017. O que consta no gráfico foi a prevista inicial da LOA, que foi aprovada pela Câmara. Não está atualizada aqui, mas o orçamento foi feito com base na receita atualizada. Previsão arrecadada até o momento e conferindo os 3% da inflação em cima do orçamento. Mais alguma pergunta? Ninguém mais desejando fazer pergunta? Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência, e determino a juntada da ata digital. Muito obrigado a todos pela participação. Tenham um bom dia. Obrigada a todos. Está encerrada Bom dia a audiência pública.